Livro O Espírito Santo e Seus Dons, de Kenneth Hagin. Capítulo 8. A evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. A fim de determinarmos a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo, examinemos 5 narrativas registradas em Atos dos Apóstolos, de crentes recebendo o Espírito Santo. Testemunhos bíblicos das línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. A Bíblia diz: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Mateus 18,16. Ao estudarmos esses relatos, note que a Bíblia nos oferece 3 testemunhas bíblicas para demonstrar especificamente que falar em línguas é a evidência ou o sinal inicial de que uma pessoa recebeu a plenitude do Espírito Santo, e 2 testemunhas que inferem que o falar em línguas é a evidência da plenitude do Espírito Santo. Examinemos em primeiro lugar os 3 relatos bíblicos que demonstram especificamente que o falar em outras línguas é a evidência do recebimento do Espírito Santo. Primeiro testemunho, os 120. Em primeiro lugar, em Atos 2:4, lemos que no dia de Pentecoste, os 120 reunidos no cenáculo receberam todos eles a plenitude do Espírito Santo. Atos 2:1 e 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Não foram somente os discípulos de Jesus que receberam a plenitude do Espírito Santo naquele dia. Havia 120 pessoas reunidas no cenáculo, e todas elas receberam a plenitude do Espírito Santo. Atos 1, 14 e 15 e Atos 2, 1 ao 4. Havia mulheres, e não somente homens naquele grupo. Até mesmo Maria, mãe de Jesus, estava ali. Atos 1, 14. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Segundo testemunho, Cornélio e sua casa. Segundo, em Atos capítulo 10, vemos que falar em outras línguas foi o mesmo sinal ou evidência que convenceu os cristãos hebreus que foram com Pedro até a casa de Cornélio, de que os gentios tinham recebido o Espírito Santo. Atos 10, do 44 ao 46. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Esses irmãos que eram da circuncisão ficaram atônitos porque o dom do Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Como sabia que os gentios tinham recebido o Espírito Santo? Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Atos 10, 46. Terceiro testemunho, os discípulos em Éfeso. O terceiro caso de crentes recebendo o Espírito Santo e falando em outras línguas está registrado em Atos 19, do 1 ao 7. Esse é o registro de Paulo ministrando aos discípulos em Éfeso, muitos anos depois do dia de Pentecostes. Atos 19, do 1 ao 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Estes, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tantos falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Quarto testemunho, os crentes samaritanos. Examinemos agora os 2 relatos bíblicos que não dizem especificamente que os crentes falaram em outras línguas quando receberam o Espírito Santo.
mas que de fato inferem que o falar em línguas foi a evidência inicial. Em Atos capítulo 8, lemos o relato dos samaritanos que receberam o Espírito Santo. Atos 8, do 14 ao 18. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunha as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Note que a Bíblia diz, vendo, porém, Simão, Atos 8:18. Essa expressão indica que forçosamente houve algum tipo de sinal ou evidência que impressionou os sentidos físicos de Simão, para ele saber que os samaritanos tinham recebido o Espírito Santo. Alguns dizem que o que Simão viu foi a grande alegria dos novos convertidos samaritanos, mas Simão deve ter visto algo mais do que a alegria dos crentes. Isto porque, ao lermos Atos 8, do 5 ao 8, descobrimos que já havia grande alegria naquela cidade por causa da mensagem da salvação, do novo nascimento. Atos 8:8. Semelhantemente, o sinal ou a evidência de que Simão viu não pode ter sido a expulsão dos demônios, nem as curas, porque essas coisas já tinham acontecido antes, conforme é mencionado neste mesmo capítulo de Atos. Atos 8, 7 e 8. Não podemos ver o Espírito Santo com os nossos olhos físicos, pois ele é Espírito, mas forçosamente houve alguma evidência física que se registrou nos sentidos físicos de Simão, para ele saber que os samaritanos tinham recebido o Espírito Santo. E a lógica nos leva a supor que se trata da mesma evidência do recebimento do Espírito Santo pelos crentes que é registrada em outros lugares nas Escrituras, a saber, o falar em outras línguas. E, na realidade, os estudiosos da Bíblia sabem que os samaritanos realmente falaram em outras línguas, pois todos os pais da igreja dizem que sim. Não é necessário ser estudioso da história da igreja, no entanto, para reconhecer esse fato, pois a própria Bíblia oferece provas conclusivas de que as línguas são a evidência de receber a plenitude do Espírito Santo, conforme já vimos nos 3 relatos em Atos 2, 10 e 19. Quinto testemunho, Saulo. O outro relato em Atos que infere que falar em línguas era a evidência de receber o Espírito Santo, acha-se em Atos 9. No caso de Saulo, que posteriormente foi chamado Paulo, o relato em Atos 9 diz que Ananias foi enviado por Jesus para impor as mãos em Saulo, a fim de que Saulo fosse cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Mas não está escrito que Saulo ou Paulo falou em outras línguas. Alguém pode objetar. Embora seja verdade que a Bíblia não diga especificamente em Atos 9:17 que Paulo falou em línguas, sabemos realmente que Paulo falava em línguas, pois ele mesmo disse em outro trecho: Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14:18. Sabemos que Paulo não começou a falar em outras línguas antes de ter recebido o Espírito Santo, de modo que é lógico tomar por certo que, quando Ananias impôs as mãos em Saulo, este recebeu o Espírito Santo, da mesma maneira que todas as demais pessoas, com a evidência de falar em outras línguas. Paulo recebeu o Espírito Santo e falou em outras línguas, da mesma maneira que o restante entre nós, ao recebermos o Espírito Santo, pois as línguas acompanham essa experiência bíblica. O batismo no Espírito Santo e o falar em outras línguas vão juntos. Sei que no meu próprio caso como pastor denominacional, há mais de 50 anos, que à medida que eu li o Novo Testamento e o Espírito de Deus me ajudava a compreender aqueles versículos, fiquei convicto de que se eu recebesse o mesmo Espírito Santo que os cristãos em Atos dos Apóstolos receberam, ser-me-ia dado o mesmo sinal ou evidência inicial de que eles tinham. Falaria em outras línguas também. Não me satisfaria com nada menos do que isto. Ilustrando ainda mais esse fato, quando compramos um automóvel, recebemos a certidão de propriedade.
Essa certidão de propriedade comprova que o automóvel é nosso. Certamente o automóvel não é a certidão de propriedade, nem a certidão de propriedade é o automóvel. Mas ninguém consegue viajar muito longe sem a certidão de propriedade, porque o carro não seria considerado de uso legítimo sem a certidão. Logo, o automóvel não pode ser de muita utilidade sem a certidão de propriedade. Assim acontece também com o recebimento do Espírito Santo. Se possuímos a plenitude do Espírito Santo, devemos possuir também a evidência bíblica que acompanha aquela experiência, o falar em outras línguas. Respondendo à pergunta, é necessário falar em línguas? Quero expressar o assunto assim. Se você está querendo uma experiência neotestamentária do batismo no Espírito Santo, e se você está querendo o mesmo Espírito Santo que os apóstolos e a igreja primitiva tinham, você vai querer falar em outras línguas. Foi assim que os cristãos na igreja primitiva fizeram, e isto é consistente com aquilo que as Escrituras ensinam. Os discípulos em Éfeso, falando em línguas e profetizando. É interessante notar que no relato dos discípulos em Éfeso, em Atos 19, a Bíblia diz que os crentes falaram em línguas e também profetizaram quando receberam o Espírito Santo. Atos 19:6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizavam. Às vezes, os crentes recebem dons espirituais adicionais, além das línguas, quando recebem a plenitude do Espírito. Mesmo assim, as línguas sempre vêm em primeiro lugar, e são a evidência de que foi recebido o Espírito Santo. Atos 19:6 não diz que profetizaram e então falaram em outras línguas. Diz que falaram em outras línguas e então profetizaram. Já vi pessoas receberem o Espírito Santo e falarem línguas e profetizarem em seguida. Também vi pessoas receberem o Espírito Santo e falarem outras línguas e também interpretarem as línguas. 1 Coríntios 12:10. Não espere, porém, para o momento em que você receber o Espírito Santo nada mais do que aquilo que a palavra de Deus ensina, que é que o crente fale em outras línguas como a evidência inicial de receber a plenitude do Espírito Santo. Atos 2:4. Se, porém, outro dom espiritual for acrescentado, está tudo bem. Em tudo isso, porém, devemos lembrar-nos de que os dons espirituais são dados aos crentes segundo o querer do Espírito Santo, e não segundo a nossa vontade. 1 Coríntios 12:11. Mas repetimos que cada crente deve confiar que vá falar em outras línguas como a evidência inicial de ter recebido o Espírito Santo. Quando recebi o Espírito Santo, eu sabia que o tinha recebido, porque falei em outras línguas, mas também recebi um dom adicional do Espírito Santo na mesma ocasião, sem porém ter consciência disso naquele momento. Vou, porém, ser perfeitamente franco com o leitor. Quando recebi o Espírito Santo e falei em outras línguas, senti-me decepcionado de certa forma. Acho que talvez estivesse esperando algum tipo de experiência espetacular e assoberbante. Tendo ouvido alguns pentecostais falarem a respeito de receberem o Espírito Santo, pensava que eu teria algum tipo de experiência do outro mundo, por assim dizer. Mas não houve nada disso. Falei comigo mesmo depois. Ora, a única coisa que fiz foi falar em outras línguas. Já obtive bênçãos maiores do que esta em muitas ocasiões, simplesmente orando no meu próprio idioma, com meu entendimento. Mas o batismo no Espírito Santo não é apenas receber uma bênção, é mais do que isso. Eu conhecia a Bíblia e sabia a respeito de andar pela fé, de modo que falei, não me importo com aquilo que sinto ou não sinto. Sei que recebi o Espírito Santo porque falei em outras línguas. Tenho a evidência bíblica para o batismo no Espírito Santo. Continuei falando em línguas e louvando a Deus quase continuamente durante cerca de 3 dias. Posteriormente, tomei conhecimento de que ao mesmo tempo em que receber o Espírito Santo e falar em línguas, também tinha recebido outro dom do Espírito, a palavra do conhecimento. O fruto do Espírito não é a evidência de ter recebido o Espírito Santo. Tantas vezes as pessoas têm escutado os outros e não aquilo que a Bíblia ensina. Ou às vezes as pessoas tiram suas próprias conclusões a respeito das experiências bíblicas, tais como a salvação ou o recebimento do Espírito Santo, ao invés de confiar naquilo que a palavra diz. Querem aceitar suas próprias conclusões ao invés de aceitarem aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo,
Algumas pessoas argumentam contra o batismo no Espírito Santo dizendo: mas muita dessa gente do Evangelho pleno que fala em outras línguas não tem o fruto do Espírito que deveria ter, logo não pode ter a plenitude do Espírito Santo. No entanto, o fruto do Espírito qual Paulo fala em Gálatas 5, 22 e 23 não é o fruto do batismo no Espírito Santo. De modo nenhum, é o fruto do espírito humano criado de novo. Gálatas 5, 22 e 23. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A maioria dos tradutores e estudiosos bíblicos concorda que a palavra Espírito recebe erroneamente uma letra maiúscula no versículo 22 e que deve ser escrito Espírito com E minúsculo, o que indica que é o fruto do espírito humano, renascido e criado de novo. Logo, Gálatas 5, 22 e 23 está falando a respeito do fruto que deve existir na vida de todo crente e não somente na vida dos crentes cheios do Espírito. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. João 15, 5. O fruto cresce nos ramos e Jesus disse que os crentes são os ramos. Por isso, o fruto do Espírito cresce na vida do crente nascido de novo, criado de novo por causa da vida de Cristo, residente e desenvolvida dentro dos crentes, os ramos. O primeiro fruto do Espírito alistado em Gálatas capítulo 5 é o amor. Os crentes que estão cheios do Espírito Santo não possuem necessariamente mais amor do que os cristãos que não estão cheios do Espírito, pela simples razão de que Jesus disse que todos os crentes devem ter amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 3,35. Todo crente precisa ter o fruto do amor. A Bíblia declara ainda que nós, todos os crentes, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. 1 João 3,14. O amor é o fruto do espírito humano nascido de novo, e não o fruto do batismo no Espírito Santo. Logo, todo cristão deve possuir o fruto do Espírito, independentemente de ter a plenitude do Espírito Santo ou não. Outro fruto do Espírito alistado em Gálatas capítulo 5 é a paz. Eu não sentia mais paz depois de receber o batismo no Espírito Santo do que eu possuía antes. A palavra de Deus diz em Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo, temos paz. Logo, a paz é um fruto de que deve estar presente na vida de todo cristão por causa da vida de Cristo dentro de nós, mediante o novo nascimento. Uma coisa, no entanto, que devemos entender a respeito do fruto do Espírito é que, exatamente como os frutos naturais, o fruto do Espírito pode crescer e ser desenvolvido na vida do crente. Os cristãos nenéns, por exemplo, não produzem nem amadurecem frutos de uma só vez. Afinal de contas, não se espera de uma mudinha de fruteira que produza frutos de imediato. Leva tempo para a fruteira amadurecer e para os frutos nos seus ramos crescerem e se desenvolverem. Assim acontece também com um cristão neném. No entanto, um cristão neném pode receber a plenitude do Espírito Santo e receber poder, e até mesmo ter os dons do Espírito operando em sua vida. Os coríntios, por exemplo, eram nenéns. Paulo chamou de criancinhas em Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. 1 Coríntios 3:1. Mas também disse, de maneira que não vos falte nenhum dom. 1 Coríntios 1:7. Portanto, embora os coríntios fossem nenéns em Cristo e ainda não tivessem grande quantidade do fruto do Espírito evidente na sua vida, tinham os dons do Espírito operando em suas vidas. Os frutos do Espírito são para a santidade, mas os dons do Espírito Santo são para o poder. É possível ser santo sem possuir muito poder, e é possível ter poder sem ser tão santo. Mas o melhor é o cristão ter a combinação entre a santidade e o poder na sua vida, e é assim que Deus deseja. Já vi muitos cristãos que são maravilhosos e que desenvolveram de modo fabuloso o fruto do Espírito na sua vida, mas que não têm o mínimo poder na sua vida cristã. E também sei a respeito de outros cristãos que certamente são usinas elétricas na obra de Deus, mas fica óbvio que precisa deixar crescer um pouco mais o fruto do Espírito nas suas vidas. O ministério da imposição das mãos. Num reavivamento que preguei em Texas há muitos anos,
Realizávamos cultos de dia durante vários meses, bem como os cultos da noite. As pessoas chegavam diariamente, algumas vindo de uma distância de uns 160 quilômetros. Depois de eu ter ensinado sobre o batismo no Espírito Santo durante umas 7 semanas, ninguém chegava ao avivamento sem receber o Espírito Santo. Em todos os cultos havia pessoas que recebiam o Espírito Santo. Passamos uma semana falando a respeito da imposição das mãos como uma doutrina fundamental da Bíblia. Hebreus 6:2. Conforme já mencionei, nos dias da igreja primitiva, a imposição das mãos era amplamente praticada no recebimento do Espírito Santo. Atos 8, do 18 ao 20, diz assim: Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Alguns têm pensado que Simão estava querendo comprar o dom do Espírito Santo, mas não foi assim. Estava querendo comprar a capacidade de transmitir o Espírito Santo às pessoas mediante a imposição das mãos. O Senhor Jesus apareceu a mim numa visão há muitos anos, em que ele me mandou impor as mãos nos crentes para que recebessem o Espírito Santo. Quando hesitei, porque essa prática não era muito generalizada naqueles dias, o Senhor me guiou até Atos capítulo 8. Ele fixou a minha atenção no fato de que os apóstolos que habitavam em Jerusalém enviaram Pedro e João para Samaria a fim de imporem as mãos nas pessoas, para estas receberem o Espírito Santo. Filipe estava com um ministério maravilhoso em Samaria. Ele levou centenas de pessoas à salvação e curava muitas dúzias, mas não levou ninguém à plenitude do Espírito Santo. A igreja primitiva acreditava nos ministérios especiais, exatamente conforme a Bíblia ensina. Os discípulos, portanto, enviaram Pedro e João para Samaria porque estes tinham um ministério especial de levar as pessoas à plenitude do Espírito Santo. Tinham o ministério da imposição das mãos. Na realidade, Pedro chamou de dom de Deus, Atos 8:20, a capacidade de impor as mãos nas pessoas para receberem o Espírito Santo. Quando impõe as mãos nas pessoas que já receberam o Espírito Santo, frequentemente fico sabendo pelo Espírito Santo que já receberam o Espírito Santo, sem me contarem. Mas lembre-se, qualquer revelação assim, forçosamente seria uma manifestação de um dos dons de revelação em operação, ajudando outros a crer que receberam. Nesse reavivamento em Texas que mencionei acima, estávamos orando e impondo as mãos nas pessoas a fim de receberem a plenitude do Espírito Santo. Eu tinha imposto as mãos em várias pessoas e todas tinham recebido. Então impôs as mãos em certo homem e no mesmo minuto sabia pela manifestação do Espírito Santo que este homem já recebera o Espírito Santo em alguma ocasião anterior. Parei de orar e falei: Você já recebeu o Espírito Santo em alguma ocasião na sua vida? Você já recebeu a plenitude? Respondeu: Não recebi. Talvez tenha me enganado então, falei. Sou humano, afinal de contas. Se porém eu me enganar, isso não será porque Deus se enganou. Seria porque de alguma maneira não escutei devidamente a Deus, nem correspondi como devia. Nenhum ser humano vai chegar à condição da perfeição. Até mesmo o grande apóstolo Paulo disse: Não que eu tenha já recebido ou que já tenha obtido a perfeição. Filipenses 3:12. Os pastores podem enganar-se, mas isso não significa que Deus comete enganos ou que os pastores não têm o dom certo operando nas suas vidas. Às vezes simplesmente deixamos de captar com exatidão aquilo que Deus nos está dizendo. Quando, por exemplo, falamos ao telefone, deixamos de captar por vezes tudo quanto a pessoa da outra ponta do fio nos falou. Da mesma maneira, nem sempre capto tudo quanto Deus está me dizendo. Mas isso não significa que esses dons do Espírito não são genuínos. Impus de novo as mãos neste irmão e comecei a orar. Recebi de novo a mesma manifestação e sabia que ele já tinha recebido a plenitude do Espírito Santo. Parei de orar, tirei as mãos da cabeça dele e desta vez com mais certeza falei: Ora, irmão, você já recebeu o Espírito Santo em alguma ocasião? Mais uma vez ele declarou muito enfaticamente que não.
de modo que comecei a orar pela terceira vez. Quando recebi a manifestação de novo, já não podia duvidar dela. Falei: irmão, não estou enganado. Abra seus olhos e olhe para mim. Não errei nesta questão. Você realmente recebeu a plenitude do Espírito Santo em alguma ocasião na sua vida. Alguém já lhe contou que você recebeu o Espírito? Ora, ele respondeu, há cerca de 18 meses numa igreja do Evangelho Pleno, o pastor e 2 ou 3 homens orando comigo no banco da bênção me disseram que eu tinha recebido o Espírito Santo. Então, o que deixa você com tanta certeza de que você não recebeu? Perguntei. Porque a minha esposa disse. E nessas alturas a esposa dele, que estava em pé por perto, tomou a palavra e começou a me dizer o que ela tinha dito. Espera aí, irmã, falei. Não é você que está procurando o Espírito Santo, é seu marido. Deixe que ele explique. Esse homem passou então a explicar que sua esposa dissera que receber o Espírito Santo era uma experiência muito mais grandiosa do que nascer de novo. Falou: duvidei que tinha recebido o Espírito Santo porque para mim nascer de novo era a experiência mais grandiosa das duas. Por isso senti certeza de não ter recebido o Espírito Santo. Falei: então, de conformidade com a sua esposa, nem eu recebi a plenitude do Espírito Santo, pois ficar sendo um filho de Deus é a coisa mais grandiosa que já aconteceu comigo também. Veja bem, expliquei, você pode ir ao céu sem a plenitude do Espírito Santo, mas você não pode ir ao céu sem nascer de novo. Deus não prometeu que Ele lhe daria o Espírito Santo segundo a sua esposa. Ele prometeu que lhe daria o Espírito Santo segundo a sua palavra. Continuei. Você não tem o direito de esperar que receberá o Espírito Santo segundo as experiências ou ideias da sua esposa ou de qualquer outra pessoa. Mas você tem o direito de esperar que receba a plenitude do Espírito Santo segundo a palavra de Deus. Acho que eu recebi o Espírito Santo naquela ocasião, respondeu, porque realmente falei em alguma língua estrangeira, mas nunca mais falei em línguas a partir de então. Falei: foi porque você estava duvidando daquilo que você recebeu da parte de Deus. A dúvida paralisa o poder de Deus na sua vida. Você não precisa receber o Espírito Santo de novo agora. Você só precisa reivindicar aquilo que você recebeu há 18 meses. Você precisa simplesmente reativar o Espírito Santo dentro de você. Certa vez ouvi um pastor dizer no rádio: você não precisará de ninguém para informá-lo quando você recebe o Espírito Santo. Se você está na dúvida, você não recebeu. Não posso concordar totalmente com aquela declaração, no entanto. Acabamos de considerar o exemplo de um homem que realmente recebeu o Espírito Santo com a evidência acompanhante do falar em outras línguas, mas deixou a opinião de outra pessoa levá-lo à dúvida. É por isso que não posso concordar que algumas pessoas em determinadas circunstâncias não precisam de alguém para lhes explicar se receberam ou não o Espírito Santo. Este homem estava na dúvida a respeito e precisava do encorajamento de alguém, embora realmente tivesse recebido a bênção. Tinha prestado mais atenção à sua esposa do que à palavra de Deus. É claro que o diabo procurará levar os crentes a duvidar de alguma experiência bíblica que tenha recebido, mas não é porque um crente é tentado a duvidar que se pode dizer que ele não recebeu aquilo que pediu de conformidade com a palavra de Deus. Muitas pessoas são ensinadas a crer que para receberem determinadas coisas que pediram a Deus devem experienciar algumas evidências de que a Bíblia não nos ensina a esperar. Mas recebemos as promessas de Deus pela fé na sua palavra. No tocante ao batismo no Espírito Santo, porém, Deus realmente nos dá evidência física, o falar em outras línguas, a fim de confirmar que recebemos a plenitude do Espírito Santo. Espere a evidência bíblica de receber o Espírito Santo. Muitas pessoas têm opiniões diferentes a respeito de receber o Espírito Santo. Opiniões que não se harmonizam com a palavra de Deus. Formam suas próprias opiniões a respeito de quais devem ser as evidências de ter recebido o Espírito Santo. Devemos, porém, esperar para ver a evidência que a palavra de Deus nos ensina a esperar. Conceitos errôneos a respeito de receber o Espírito Santo. Na igreja primitiva não tinha um método aleatório de buscar e não achar, de vir e receber o Espírito Santo e de ir embora vazio. Devemos ser bíblicos e contar às pessoas aquilo que a palavra de Deus diz. Com frequência exagerada, alguns dizem ao próximo o que eles pensam, oferecem sua própria teoria ou contam sua própria experiência.
Mas você sabia que você não tem o direito de pregar ou ensinar sua experiência? Paulo disse a Timóteo: prega a palavra, 2 Timóteo 4:2. Ele não disse: Timóteo, conte às pessoas o que você acha a respeito do assunto. Ele não disse: ora Timóteo, conte às pessoas a sua teoria a respeito do assunto. A pregação das opiniões e das teorias simplesmente produz dúvida e incredulidade e mantém as pessoas na escravidão. A verdade da palavra de Deus libertará as pessoas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. A palavra de Deus também instilará fé nas pessoas. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10,17. Engrandeça a palavra, não sua experiência. Algumas pessoas têm experiências incomuns, além daquelas que a maioria entre nós tem quando nasce de novo ou recebe o Espírito Santo. Não há nada de errado em referirmos a experiências que porventura tenhamos tido, se aquelas experiências estiverem em harmonia com a palavra de Deus. Engrandeça, porém, a palavra acima das experiências e, em seguida, deixe cada um ter sua própria experiência bíblica, pois as experiências variam muito entre si. Um exemplo de uma experiência em comum ao nascer de novo ocorreu quando Paulo foi convertido na estrada de Damasco. Uma luz mais brilhante que o sol ao meio-dia brilhou em derredor dele, e ouviu uma voz que lhe falava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 3, 4. Eu, porém, quando nasci de novo, não vi nenhuma luz brilhando, nem ouvi nenhuma voz falando comigo, mas estou tão renascido quanto Paulo era. Paulo nunca falou às pessoas que tinham que se converter da mesma maneira que ele. Nunca lhes disse que para serem salvas precisariam ver uma luz ou ouvir uma voz, conforme aconteceu com ele. Referiu-se ocasionalmente à sua experiência, mas ensinava o modo bíblico de ser salvo. Romanos 10, 9 e 10. Se quanto à boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Damos graças a Deus pela experiência de Paulo ao nascer de novo, mas não devemos enaltecer uma experiência individual como padrão ou critério para ser salvo. Não, devemos engrandecer a palavra e deixar cada pessoa ter sua própria experiência segundo a vontade de Deus. Não procure experiências para receber o Espírito Santo. Da mesma forma, algumas pessoas têm experiências incomuns quando recebem o Espírito Santo. Quando eu era um moço pregador, conheci uma senhora excelente que pertencia a uma denominação tradicional. Tinha muita confiança nela. Certa vez ela me contou como recebeu o batismo no Espírito Santo. Ela disse que estava buscando a Deus e que estava com os olhos fechados louvando a Deus. Viu no Espírito um raio de luz da grossura de um lápis. Aquele raio de luz parecia descer através do telhado e do forro e atingir a ela diretamente entre os olhos. Quando assim aconteceu, começou a falar em outras línguas. Muitas pessoas me têm dito: ouvi falar em pessoas que estavam buscando o Espírito Santo, que viram uma bola de fogo acerca do tamanho de uma bola de basquete, veio e estourou acima da cabeça delas e começaram a falar em línguas. Minha experiência foi diferente, nunca vi nenhum raio de luz ou bola de fogo, mas estou tão cheio do Espírito como qualquer outra pessoa. Recebi a evidência bíblica da plenitude do Espírito Santo. Falei em outras línguas. Não duvido de que algumas dessas outras experiências realmente aconteceram, mas na verdade a palavra de Deus promete apenas a evidência de falar em outras línguas como sinal inicial de que a pessoa recebeu a plenitude do Espírito Santo. Se ocorrerem outras experiências bíblicas, tudo bem, se essas experiências estão em harmonia com a palavra de Deus. Mas não busque experiências. Você realmente tem o direito, no entanto, de procurar a plenitude do Espírito Santo e falar em línguas. Todos os crentes falarão em línguas ao receberem o Espírito Santo, mas alguns podem receber logo de início mais algum outro dom do Espírito. Isto não significa, porém, que tem mais do Espírito Santo do que você ou eu.
A necessidade de instrução bíblica para receber o Espírito Santo. Com demasiada frequência, as pessoas não recebem nenhuma instrução a respeito de como receber o Espírito Santo. Ou, pior ainda, recebem a instrução errônea e por isso deixam de receber o Espírito Santo. Já vi também pessoas vierem receber o Espírito Santo e têm falado algumas poucas palavras quietamente em línguas. Em seguida, vi alguém lhes dar um tapinha nas costas dizendo: "Ora, que azar, você não recebeu desta vez, tenha mais sorte da próxima vez." Não é, porém, pela sorte que recebemos algo da parte de Deus. A Bíblia diz que recebemos as promessas de Deus pela fé. Hebreus 11:6. O dom do Espírito Santo é uma das promessas de Deus que recebemos pela fé na palavra de Deus. E se alguma pessoa falou apenas 2 palavras em línguas, recebeu o Espírito Santo tanto quanto outra pessoa que talvez venha falar fluentemente em outras línguas. Fica claro que não encorajo as pessoas que apenas falaram umas poucas palavras em línguas a ficarem estacionadas aí. Mas o fato de as pessoas falarem só umas poucas palavras em línguas não significa que não receberam o batismo no Espírito Santo. Atos 2:4 diz: começaram a falar. Muitas pessoas têm ido embora desanimadas sem perceberem que na realidade já receberam o Espírito Santo. Muitas daquelas que deveriam ter recebido o Espírito Santo não receberam porque foram ensinadas erroneamente e lhes faltava conhecimento da palavra de Deus. Um exemplo de instrução errônea para receber o Espírito Santo. No decurso dos anos, tem sido meu privilégio ajudar muitos advogados, médicos, catedráticos de faculdades, professores de escolas e outros a receberem a plenitude do Espírito Santo. Muitos destes me relataram incidentemente de lhes serem dadas instruções errôneas para recebimento do Espírito Santo, tal como a história de que certo homem me contou. Ele falou: "Irmão Hagin, faz muitos anos que vi na Bíblia essa verdade no tocante ao recebimento do Espírito Santo. Visitei uma igreja do Evangelho Pleno e fui até o banco de bênção a fim de receber o Espírito Santo. As pessoas ali me falaram: ergam as mãos. Não tinha objeção a isso, pois tinha lido algo a respeito na Bíblia de modo que erguir as mãos. Depois me mandaram dizer: louvado seja Deus. Não achei errado louvar a Deus, sabia que assim está escrito na Bíblia. Mas então alguém falou: diga glória. Logo falei glória. Alguém disse: fale mais repetidamente, de modo que falei mais repetidamente. E então alguém disse: fale assim, glub, 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 de modo que falei glub, glub, glub. Então passei a pensar que nunca tinha lido na Bíblia nada assim, de modo que me levantei e saí do templo, e nunca mais fui a um culto carismático." Muitas pessoas honestas, sinceras e inteligentes têm sido espantadas por práticas antibíblicas e instruções errôneas. Devemos ser singelos em nosso próprio ensino e simplesmente ensinar às pessoas aquilo que a palavra de Deus tem para dizer. Devemos instruí-los segundo a palavra, afinal de contas a Bíblia declara: a revelação das tuas palavras esclarece. Salmo 119, 130. A instrução apropriada da palavra de Deus poupará as pessoas de horas de busca desnecessária. Cair em êxtase não é evidência bíblica de receber o Espírito Santo. Certo pastor disse: sei que recebi o Espírito Santo porque fui derrubado pelo poder de Deus e fiquei em êxtase durante 3 horas. Tudo isso está muito bem, mas não é a evidência bíblica que a pessoa recebeu a plenitude do Espírito Santo. Alguém pode ser derrubado pelo poder de Deus e cair em êxtase ao receber a plenitude, ou pode fazer assim depois de receber a plenitude, mas a Bíblia não diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e caíram em êxtase. Está escrito: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Atos 2:4. Experienciar alegria não é evidência bíblica de receber o Espírito Santo. Outros que receberam o Espírito Santo têm dito: não possuo a grande alegria que acho que deveria possuir. Eu esperava que recebesse grande alegria. Lendo em Atos capítulo 8, no entanto, achamos: e houve grande alegria naquela cidade. Atos 8:8. Assim diz o versículo 8. Mas é só lá adiante, no versículo 17, que lemos que receberam a plenitude do Espírito Santo. Em outras palavras, grande alegria não é a evidência de ter a plenitude do Espírito Santo.
Você deve estar alegre simplesmente porque você é crente. Em Atos capítulo 8, por exemplo, quando Filipe pregou a palavra em Samaria, houve grande alegria porque muitas pessoas tinham nascido de novo. Além disso, houve grande alegria na cidade porque muitas curas e milagres tinham sido realizados e porque os demônios estavam sendo expulsos e as pessoas estavam sendo libertas. Veja bem, a alegria é uma reação humana natural quando surge a fé. Se você simplesmente tiver fé em Deus, a alegria no Senhor surgirá por conta própria. Certo homem queixava-se comigo, dizendo não possuir a alegria que pensava que deveria ter, muito embora tivesse a plenitude do Espírito. Falei a ele: quando você chegar à sua casa hoje à noite, ajoelhe-se e diga: obrigado, Senhor, porque me deste a plenitude do Espírito Santo. Sei que recebi a plenitude do Espírito Santo porque falei em outras línguas, exatamente conforme se falava no livro de Atos dos Apóstolos. Falei-lhe: depois, ao ir para a cama, vai louvando até cair no sono, dando graças a Deus porque você recebeu o Espírito Santo. A primeira coisa que você deve fazer ao acordar de manhã é louvar ao Senhor porque Ele lhe deu a plenitude do Espírito Santo. Depois, durante o dia inteiro, enquanto você trabalha, louve ao Senhor porque você recebeu o Espírito Santo. Se você estiver trabalhando onde não há outros por perto, simplesmente louve-o em voz alta enquanto trabalha. De outra forma, é só louvá-lo de si para si, em silêncio enquanto trabalha. Na noite seguinte, enquanto fiquei na plataforma da igreja, vi este homem no meio da congregação radiante como se alguém tivesse ligado uma lâmpada de mercúrio no escuro. Eu sabia, sem nada lhe perguntar, que ele tinha a alegria do Senhor. Foi falar comigo imediatamente depois do culto dizendo: irmão Hagin, funcionou exatamente como você disse. A alegria é uma reação natural diante da fé. Se você quiser dar crédito a Deus, não precisará preocupar-se a respeito de ter alegria. Se você não tiver alegria, é simplesmente porque a sua fé não está firmada seguramente em Deus e na sua palavra. Não se trata dos sentimentos, mas das ações. Então alguém disse: mas não tenho o sentimento de achar que devo. Mas Atos 2,4 não diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e sentia que achava que devia falar em outras línguas. Em Atos 9,17 não diz: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo e sintas que aches que devias. Atos 19,6 não diz: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e sentiam que achavam que devia. Atos 10, 45 e 46 não diz que Cornélio e sua casa falavam em línguas, engrandeciam a Deus e sentiam que achavam que devia. Atos 8,15 não diz que Pedro e João impuseram as mãos nos samaritanos e que receberam o Espírito Santo e sentiam que achavam que devia. Realmente não há nada em nenhum destes textos bíblicos a respeito de como os crentes sentiam. Se nossos sentimentos no assunto fossem tão importantes, a Bíblia teria mencionado esse fato. O importante não é aquilo que você sentiu ou deixou de sentir quando você recebeu o Espírito Santo. O importante é o que você fez. Você creu, você recebeu e você se entregou ao Espírito Santo e falou em outras línguas. Em todos os relatos bíblicos citados acima, os crentes falavam em outras línguas. E se você falou em outras línguas, você também recebeu o Espírito Santo. Não importa quão boa foi a sensação que você teve, se você não falou em outras línguas, você não recebeu o Espírito Santo. Pois falar em outras línguas é a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. Em outras palavras, quando você recebe a plenitude do Espírito, você falará em outras línguas. Certa vez eu pregava no estado de Oregon, e neste encontro várias pessoas vieram para a frente a fim de receberem o Espírito Santo, de modo que impus as mãos nelas. Passei pela fileira das pessoas, impondo as mãos em cada uma, e todas receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas, a não ser quando cheguei à última pessoa na fila, uma mulher. Impus as mãos nessa mulher, e o Espírito Santo veio sobre ela, mas ela não começou a falar em outras línguas. Não tinha, portanto, recebido a plenitude do Espírito Santo.
Não falou em outras línguas naquela noite, mas ficou em pé de um só pulo e começou a gritar e dançar uma pequena giga de alegria. Uma senhora sentada por perto disse: "É assim que gosto de ver as pessoas receberem o Espírito Santo." Falei: "Mas ela não recebeu o batismo no Espírito Santo." "As demais pessoas aqui receberam, mas ela não." Veja bem, a senhora que estava sentada por perto imaginou que porque aquela mulher estava gritando e dançando, tinha recebido a plenitude do Espírito Santo. Em outro dos meus reavivamentos, um homem presente na igreja veio para frente a fim de receber o batismo no Espírito Santo. Impus nele as mãos e ele começou a falar em outras línguas. Falou em línguas durante 15 minutos, enquanto fiquei impondo as mãos em outras pessoas para receberem o Espírito. Depois voltei a ele e falei: "Irmão, o Senhor me revela que você tem na mente um pensamento que está impedindo você de aceitar o fato de que já recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo me contou que você sempre pensava que ao receber o Espírito Santo você pularia, dançaria, correria ou de alguma outra forma faria uma festa de animação." Respondeu: "Sim, é exatamente assim que sempre tenho pensado." Falei: "Pois bem, se você quiser correr, corra, não tenho objeção a isso. Ou se você quiser pular, pule, mas quer você corra ou pule, quer não, você já recebeu o Espírito Santo." "Mas se você chegar a me ver gritar," disse esse homem, "forçosamente será da parte de Deus." "Em que sentido será da parte de Deus?" perguntei. "Não é de Deus quem vai gritar ou dançar ou correr. Ora, quero dizer que se eu chegar a fazer essas coisas será porque Deus me levou a fazê-las," respondeu. "Então você nunca as fará, porque Deus nunca forçará você a fazer nada," falei. Ele saiu do templo e, conforme nos contou posteriormente, fui para casa decepcionado, resmungando comigo mesmo. Não estou sentindo aquilo que pensava que sentiria, de modo que, por certo, não recebi o Espírito Santo. Se tivesse recebido, me sentiria diferente. Não estou alegre, não estou exuberante, nem estou em estado de êxtase. Já me senti bem melhor e recebi bênçãos bem melhores em muitas outras ocasiões. Estou com certeza de que não recebi o Espírito Santo. De noite ele continuou: "Não consegui dormir e comecei a pensar: como vou saber se recebi o Espírito Santo? Exatamente o que diz a Bíblia. Veio a mim o texto de Atos 2:4 e começaram a falar em outras línguas. Então a verdade raiou sobre mim e falei: querido Senhor, perdoa-me pelas minhas dúvidas. Realmente recebi o Espírito Santo." Atos 2:4 não diz que foram todos cheios do Espírito Santo e ficaram cheios de alegria e tiveram as sensações que achavam que deveria ter ao recebê-lo. Está escrito que falaram em outras línguas. E eu falei em outras línguas. Então simplesmente fiquei deitado ali, falando em línguas e louvando ao Senhor durante o restante da noite. Vemos, portanto, que as pessoas realmente precisam às vezes de ajuda e de encorajamento. A instrução ajudará as pessoas. É um erro contar às pessoas que sentirão grande júbilo depois de receberem o Espírito Santo. Imediatamente depois de o Espírito Santo vir sobre Jesus Cristo, este foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Às vezes as maiores tentações da vida vêm imediatamente depois de recebermos a plenitude do Espírito Santo. Não devemos pedir evidências melhores do que aquelas que a Bíblia ensina, mas nem devemos esperar menos do que isso. Devemos esperar que falemos em outras línguas conforme ensina a palavra de Deus.